Capítulo 920 itens 921 A Arma Suprema. O motivo pelo qual a cidade de Geosende é a segunda menor cidade da região de Kalos é porque algo muito importante dentro dela é desconhecido do público. Se todos soubessem que os 3 pilares de pedra no centro da cidade de Geosende poderiam se transformar em uma arma capaz de destruir o mundo. Certamente, os primeiros a proteger a cidade de Geosende seriam os membros da Liga Pokémon. Uma arma tão terrível, se não estivesse sob seu controle, dificilmente deixaria a Liga dormir em paz. No entanto, como a Liga foi estabelecida em Kalos recentemente, nem mesmo o próprio povo de Kalos conhece essa história de 3.000 anos atrás, muito menos a Liga. O primeiro a descobrir esse segredo foi Lisandro. Tudo porque ele capturou o antigo rei Azei, que viveu por mais de 3.000 anos, depois de ter unificado Kalos pela primeira vez. Claro, neste momento Lisandro provavelmente ainda não sabe, o único que conhece esse segredo é Caim. Após acordar e almoçar, Caim viu que seu comunicador de pesquisador da Liga havia recebido uma mensagem algumas horas antes. Parecia ser um aviso enviado pelo escritório central de pesquisadores da Liga Kalos, e o conteúdo tinha muito a ver com ele. O texto mencionava o roubo das relíquias da Torre da Maestria e o desaparecimento do fio do líder do ginásio de Shalou, Collet, e pedia que, caso houvesse algum pesquisador disponível nas proximidades, fosse investigar. Não era uma missão obrigatória, apenas opcional. Qualquer pessoa interessada podia aceitá-la voluntariamente. Ain apenas deu uma olhada rápida e colocou o objeto de lado sem prestar atenção. Dessa vez, ele havia encoberto tudo tão bem que nem mesmo Lance encontraria pistas úteis. Ignorando o assunto, Caim olhou mais uma vez para os 3 pilares de pedra no centro da cidade de Josende e pediu a Haltz que colocasse marcadores de coordenadas psíquicas neles. Haltz também deixou alguns encantos remotos da cidade. Foi como plantar sementes com antecedência. Se tudo seguisse o curso esperado, Izandi eventualmente também estabeleceria operações na cidade de Josende, talvez até mesmo realocando a base da equipe Flare para lá. Mesmo que eles não necessariamente entrem em conflito no futuro, Cain estava se preparando para qualquer eventualidade, assim como havia feito com o time Magma e o time Aqua anteriormente. Feito isso, ele partiu imediatamente. Seguindo a rota oficial definida pela Liga Kalos, depois da cidade de Josende vem a cidade de Silage. No entanto, entre as duas fica a Rota 10, repleta de rochas com formatos curiosos. Novos capítulos publicados em NOV e L símbolo 2736 CFR e .net. Essas rochas são Pokémon fossilizados pela arma suprema que Azel usou há 3.000 anos. Hoje em dia, as pessoas se esqueceram do que essas rochas eram originalmente, mas alguns pesquisadores e estudiosos da Liga descobriram que essas pedras emitem uma energia misteriosa em direção à cidade de Geosenge. A finalidade dessa energia ainda é desconhecida. Felizmente, isso não afeta os habitantes da cidade. Com o tempo, essa energia estranha passou a ser ignorada por todos. E, inclusive, o Campo de Peles tornou-se uma famosa atração turística entre a cidade de Silage e a cidade de Geosenge. Muitos treinadores vão lá para fazer visitas. Por esse motivo, os Pokémon da Rota 10 não são muito fortes. Ain não estava muito interessado na Rota 10. Agora seu foco principal era treinar Blaziken, Pupitar e Leron. Assim que saiu dos limites da cidade, ele contatou a Figum e voou diretamente para a Rota 7. Vale mencionar que, embora Figum atualmente sirva apenas como montaria aérea e não participe de batalhas, graças à alimentação constante com comida rica em energia, seu nível subiu novamente. Agora estava no nível 52. Para uma simples montagem aérea, o Figum era bastante impressionante. Ao sobrevoar o campo de pedras, chamou a atenção de muitas pessoas. Os jovens treinadores que estavam apenas começando suas carreiras olhavam para ele com olhos cheios de inveja. Eles estavam realmente com inveja. Quem não gostaria de ter um Pokémon tão poderoso? Caim sobrevoou a cidade de Silage sem entrar. Não havia nada ali que o interessasse particularmente. Em vez de desafiar o ginásio de Silage City, ele preferiu visitar a Connecting Cave e o Berry Garden na Rota 7. A caverna de conexão é uma das mais perigosas de Kalos, habitada por um grande número de Zubat e Golbat, além de muitos outros Pokémon. Devido à escuridão do local, os Zubat e Golbat não são afetados. Pelo contrário, a caverna é seu território natural. É por isso que quase ninguém quer entrar naquela caverna. Ninguém está interessado em lutar contra uma horda de Zubat e Golbat. Além disso, não há muitos recursos valiosos ou Pokémon particularmente úteis por lá.
Mas para Caim, aquele lugar era exatamente o que ele precisava. Perfeito para Popitar e os outros treinarem em batalhas massivas. Depois da caverna veio o Jardim das Frutas Vermelhas, que era ainda mais relevante. Caim já tinha um plano preliminar para sua ilha, transformá-la em uma espécie de fazenda, onde pudesse treinar Pokémon e produzir recursos. A ilha já possuía um grande número de Pokémon do tipo Gama, ele até mesmo havia reunido um bom número de Skiddo e Gogoat. Mas como poderia faltar as culturas certas? Naturalmente, as bagas raras e valiosas eram a sua primeira escolha. Criar tantos Pokémon consome uma quantidade enorme de frutas silvestres. Se ele ia plantar árvores, por que não escolher árvores frutíferas? Quanto ao cultivo, seu sistema era uma verdadeira enciclopédia. Com Porygon 2 no controle e a ajuda dos Pokémon da ilha, cultivar árvores frutíferas seria fácil. Afinal, muitos Pokémon ali poderiam usar o movimento Graça e Terrain para otimizar o ambiente. Certamente, eles não resistiriam. E se existe um lugar em Kalos com a maior variedade de frutos silvestres e árvores frutíferas, sem dúvida é este jardim de frutos silvestres. O mais importante é que não é preciso muito para cultivar uma árvore de frutos silvestres. Basta cortar um ramo e plantá-lo corretamente para que cresça. Claro, se houver sementes, melhor ainda. Mas muitas bagas não têm sementes. Essas plantas foram desenvolvidas por criadores e botânicos por meio de testes, técnicas e ajustes tecnológicos. Começar a partir de sementes seria um transtorno. Se você tem um jardim inteiro à sua frente, por que escolher o caminho mais complicado? Obter plantas adultas diretamente é mais rápido e eficiente. Não há necessidade de perder tempo secando sementes, plantando, esperando a germinação, usando fertilizantes especiais e controlando pragas. Além disso, o Senhor Ramos já havia ensinado a Caim algumas técnicas especiais de enxertia e cultivo de plantas, tudo pensando neste jardim de frutas vermelhas. Capítulo 924-922 O Castelo de Batar. Na realidade, a Rota 7 não abriga apenas a caverna de conexão e o pomar de frutas vermelhas, mas também vários outros locais bastante interessantes. Por exemplo, o maior centro de criação Pokémon da região de Kalos está localizado bem na interseção entre a Rota 7 e a cidade de Canfié, ao lado do pomar de frutas vermelhas. A combinação de árvores frutíferas no pomar está diretamente relacionada a alguns criadores que trabalham neste centro de criação Pokémon. E as bagas produzidas pelo pomar são enviadas primeiramente para esta cache, formando um modelo de cooperação mútua entre os dois. Embora este centro de criação Pokémon seja de propriedade privada e não esteja diretamente ligado à guilda dos criadores, Caim, como criador, e não apenas isso, mas reconhecido pela guilda como criador com o maior potencial de sua geração, pode facilmente estabelecer certos laços. Afinal, abrir uma cache Pokémon exige um nível considerável como criador, já que isso influencia a disposição das pessoas em confiar seus Pokémon para reprodução. Portanto, inevitavelmente, essas caches devem ter alguma ligação com a guilda dos criadores. No mínimo, as avaliações de nível devem passar por elas, certo? E para um centro de criação Pokémon tão grande, seu dono deve ser, no mínimo, um criador de nível avançado. Alguém desse nível deve ter suas informações registradas na guilda. É até possível que essa cache tenha sido construída com o apoio da guilda de criadores de Kalos, que pode indicar que a guilda planeja se estabelecer formalmente em Kalos. Além dessa grande cache, o que mais interessa a Caim é o Battle Chateau, também localizado na Rota 7. Trata-se de uma instalação construída pela Liga Kalos com o objetivo de fortalecer as capacidades de batalha dos treinadores da região. É um tanto semelhante à fronteira de batalha de Oem, embora com algumas diferenças. O Castelo de Batalha possui apenas um formato de batalha, mas compartilha o mesmo objetivo, aprimorar a força dos treinadores locais. A diferença reside unicamente no formato das batalhas. O castelo implementa um sistema de pontuação baseado em títulos nobiliárquicos e dados da antiguidade, que determinam o nível que um treinador deve possuir. Os títulos são Barão, Visconde, Conde, Marquês, Duque e Grão-Duque. Quase todos os líderes de ginásio, a Elite 4 e até mesmo o campeão de Kalos têm seu próprio título dentro do castelo de Batalha. Além disso, os líderes de ginásio que batalham no castelo não usam os Pokémon que normalmente usam em seus ginásios, mas sim seus Pokémon de batalha principais. Como seus adversários aqui estão no mesmo nível, não há necessidade de se conter. Normalmente, os líderes de ginásio possuem os títulos de Conde ou Marquês dentro do castelo. A idade também desempenha um papel significativo. Por exemplo, o Senhor
Camus é bastante idoso, pode-se até dizer que ele é um dos membros mais antigos do castelo. Embora seu talento possa não ser extraordinário, depois de tantos anos de criação, seus Pokémon são bastante fortes. Seu Pokémon principal, Gogoat, demonstra claramente força de nível Elite 4. Por causa disso, alguém como o Sr. Camus, mesmo estando apenas no início do nível Elite 4, detém o título de Marquês no castelo. Em contrapartida, treinadores mais jovens como Grant, o líder de ginásio de Silage City, que é um treinador de nível quase elite, também detém o título de Marquês. É claro que esses títulos não são concedidos apenas com base na força do treinador. Cada título deve ser conquistado por meio de múltiplas batalhas. A única diferença é que, se o Chateau reconhecer que um treinador tem força superior, suas promoções de título virão mais rapidamente até que ele atinja o nível que merece. O campeão de Kalos também possui um título no castelo. E é o único título de Grão-Duque. Em todo o castelo de Batar, apenas uma pessoa detém esse título. Mesmo os membros da Elite 4 detêm apenas o título de Duque. Isso porque, ao atingirem esse nível de força, eles só podem ser promovidos enfrentando rivais de nível equivalente. E quando os treinadores conseguem chegar a Duque. Além disso, eles raramente permanecem no castelo permanentemente, então progredir é bastante difícil. Por isso, quanto maior a classificação, mais forte o oponente. Mas também, maior o tempo de espera para que a equipe do Chateau encontre um rival adequado para você. Outro ponto importante é que, para obter um título no castelo de Batar, existe um requisito mínimo. Geralmente, para obter o nível mais básico de Barão, seu Pokémon deve estar pelo menos no nível 5º ou ser considerado de um treinador de nível avançado. Obter o título de Barão já é uma honra considerável para muitos treinadores. Após atingirem o nível avançado, os treinadores de força média permanecem como barões, enquanto os mais fortes podem almejar o título de visconde. Claro, isso também depende se o castelo lhe designar oponentes de força semelhante ou ligeiramente inferior. Ou se você tiver sorte, enfrentará um rival com uma clara desvantagem de tipo. Esse tipo de batalha acontece constantemente no castelo, então não há necessidade de se preocupar com longos tempos de espera para lutar. O conteúdo foi originalmente retirado de 9 e letra FF46IR e .net. Naturalmente, aqueles que mais lutam são os que ainda não têm um título, mas estão trabalhando duro para conquistá-lo. São eles que mais transpiram e também os mais persistentes no castelo. No entanto, cada vitória no castelo concede recompensas e quanto maior a classificação de combate, melhores os prêmios. Porque todas as batalhas do castelo são transmitidas ao vivo pela TV 24 horas por dia. O castelo arrecada uma receita significativa com essas batalhas. Recompensar os treinadores é uma forma de redistribuir esses lucros e também cumpre o objetivo da liga. Aumentar o nível dos treinadores de Kalos é a principal prioridade. Sempre haverá alguns que, após muito esforço, se destacarão entre os demais. E o surgimento deles é exatamente o que a Liga Kalos espera ver. Caim, agora a caminho da Rota 7, definitivamente planeja visitar o castelo de Batar. Em seu estado atual, o Laziken, Pupitak e Laron encontrarão ali o lugar perfeito para treinar. No entanto, antes de ir ao castelo, ele primeiro irá à caverna de ligação e ao pomar de frutas vermelhas. Afinal, tudo fica no mesmo caminho, e como o castelo está localizado depois do pomar, ele pode cuidar do que precisa primeiro e depois buscar batalhas no castelo sem problemas. Capítulo 925-923. Metade da equipe Tempestade de Areia. Caim, sentado nas costas de Figon, não estava exatamente ocioso. Anteriormente, ele havia obtido um manual de treinamento de Lucario na Torre da Maestria, o qual foi completamente gravado em seu sistema. O que mais preocupava Caine é como recuperar o ovo de Riolu que havia adquirido. Após uma noite inteira de análise, o sistema finalmente encontrou um método com uma taxa de sucesso bastante alta. Assim que obteve o resultado, Caim extraiu o procedimento fornecido pelo sistema. De acordo com a análise, para restaurar o ovo sem afetar seu potencial ou talento original, seria necessário usar uma combinação de materiais que contivessem poder de aura, como mencionado no livro, além de uma forte fonte de aura para suporte, que poderia vir tanto de humanos quanto de Pokémon. A combinação adequada permitiria o reparo do ovo de Riolu se os materiais fossem de alta qualidade e o poder da aura fosse forte o suficiente. O Riolu nascido dele poderia potencialmente possuir um talento ainda maior. Obviamente, esses materiais estavam longe de ser fáceis de obter.
Algumas delas já haviam sido documentadas muito antes da Liga ser oficialmente estabelecida na região de Kalos, e é possível que seus nomes tenham sido alterados desde então. Além disso, materiais que contêm poder da aura não são exatamente comuns. Mas ter uma maneira de fazer isso é sempre melhor do que não ter opção nenhuma. Foi apenas uma questão de pesquisar aos poucos, ao longo do tempo. Afinal, não havia urgência imediata para aquele Riolu, já que a equipe Pokémon atual de Caine já estava bem definida e em processo de treinamento. Mesmo que chocasse agora, ele não conseguiria dedicar muita atenção a ele. Em pouco tempo, Figon desceu em frente à entrada remota de uma caverna. Este local provavelmente fazia parte da caverna de conexão. No entanto, não era a entrada principal. Sendo uma vasta rede subterrânea, a caverna de conexão possuía muitas entradas espalhadas pelo terreno. Atualmente, as cavernas não haviam sido limpas pela Liga, então estavam cheias de Pokémon selvagens. Em comparação, as rotas na superfície eram muito mais acessíveis. Mas, no futuro, a Liga planejava designar um grande número de funcionários para limpar toda a rede, transformando-a em um atal semelhante à Caverna dos Diglets em Canto. Por enquanto, poucas pessoas se atreveram a entrar. Não apenas pela quantidade de Pokémon selvagens, mas também pelo cheiro insuportável dentro das cavernas. Mas para Caim, nada disso era um problema. Ele chamou Blaziken, Pupitar e Lairon e seguiu direto para a caverna de conexão. No instante em que cruzou a entrada, um odor fétido o atingiu em cheio. Blaziken e os outros também fizeram caretas de desgosto. Caim franziu ligeiramente a testa, mas não hesitou em continuar. Ele segurava uma tocha projetada especificamente para a exploração de cavernas. Em sua vida passada, quando acabara de chegar ao mundo Pokémon, ele havia vivido em ambientes ainda mais hostis. Comparado a isso, isto não era nada. Além disso, esse cheiro não era nem de longe tão ruim quanto o de um Mukubime. No futuro, seus Pokémon também teriam que enfrentar inimigos com odores fortes, como Vileplume ou Skuntank. O cheiro não deveria afetar seu desempenho em combate. Depois de um tempo, o Pokémon se acostumou. Sua constituição física era muito mais resistente do que a dos humanos, e sua capacidade de adaptação superava em muito a de qualquer pessoa. Em pouco tempo, o som de asas batendo em massa pôde ser ouvido. Eram principalmente Zubat, embora também houvesse alguns Golbat. Esses Pokémon do tipo veneno voador eram fracos contra ataques do tipo pedra, gelo, elétrico e psíquico. Os golpes do tipo pedra de Pupitar e Larum poderiam causar danos consideráveis a eles. Além disso, o tipo aço de Larum o tornava imune aos golpes do tipo veneno de Zubat e Golbat. Enquanto Blaziken mantivesse suas chamas sob controle, não havia muito com o que se preocupar. Quanto ao Pupitar, sua carapaça resistente e controle de energia permitiram que ele formasse uma camada protetora fina, porém robusta, de energia combinada dos tipos terra e pedra. Enquanto Caim segurava a tocha, Alts balançava levemente sob seu ombro, meio sentado, meio flutuando. Por ser do tipo psíquico, Alt tinha vantagem contra os tipos venenoso. Além disso, os Zubat que eles haviam encontrado até então eram de nível baixo, dando a Halt espaço para agir livremente. No entanto, o número de Zubat era muito maior do que Caim esperava. Quando ele olhou para cima, o teto da caverna estava invisível, estava completamente coberto de Zubat. Qualquer pessoa com tripofobia teria uma experiência terrível neste lugar. Embora Caim tivesse se preparado mentalmente para essa cena, vê-la na realidade ainda o fez franzir a testa. Não porque fosse difícil lidar com tanto Zubat, mas por outro motivo. Com tanto Zubat, e até mesmo uma quantidade considerável de Golbat, surgiu uma grande questão, de onde eles estavam tirando energia suficiente para sobreviver. Não havia apenas energia suficiente para sustentá-los, parecia até abundante, permitindo que evoluíssem e se tornassem mais fortes. Isso despertou grande curiosidade em Caim. Além disso, a Liga ignorou essa área por muito tempo, apesar de estar presente em Kalos há anos. Por que só agora decidiram intervir na caverna de conexão? Algo em particular chamou a atenção deles. Afinal, o lugar com o maior número de especialistas em Kalos, fora da sede da Liga, era justamente o castelo de Batar na Rota 7. Será que era mesmo tão difícil enviar pessoas para limpar este lugar? A curiosidade começou a preencher o coração de Caim. Lutem até a exaustão, ordenou Caim aos seus Pokémon. Blaziken, este é o lugar perfeito para melhorar sua velocidade e a habilidade de esquiva. Maximize sua velocidade e então use Dança das Espadas. Pupitar, use Tempestade de Areia. Transforme toda a caverna em seu terreno. Laron, alterne entre tumba de pedra e deslizamento de pedra.
Alts age como achar melhor. Sob a tempestade de areia, todos os Pokémon que não são do tipo Pedra, Terra ou Aço sofrem dano constante. Blaziken também, é claro, mas o dano foi mínimo em comparação ao que Zubat sofreria. Além disso, Blaziken deveria fazer parte tanto da equipe de chuva quanto da equipe de tempestade de areia de Caim, então era importante que ele se acostumasse com esse ambiente. Contanto que Pupitar conseguisse controlar bem a tempestade, o dano causado a Blaziken seria perfeitamente administrável. Pupitar também carregava a Pedra Lisa, que aumentava sua capacidade de prolongar a duração da tempestade de areia. Aliado ao seu já excelente controle de energia, essa foi a melhor oportunidade para todos se familiarizarem com as futuras estratégias de batalha. Após pensar por um instante, Caim também invocou Cabin. E assim, de repente, metade da equipe da Tempestade de Areia estava completa. Capítulo 926-924 A Tempestade de Areia agita a caverna. Naquele momento, Cabin já havia passado bastante tempo ao lado de Caim. Embora não tivesse participado muito em batalhas, devido ao seu potencial para mutações, Caim sempre cuidou muito bem de sua dieta. Por isso, Cabin já havia alcançado o nível 30. Não era um nível particularmente alto, especialmente para um Cabin, que mesmo nesse nível não possui grandes capacidades de combate. Isso porque é um Pokémon cuja especialidade é a defesa. No entanto, Cabin que estava portando o chifre de Xerinês, o que acelerou muito sua velocidade de mutação. Um pouco de combate permitiria que essa velocidade aumentasse ainda mais. Caim estava bastante ansioso pela aparição de Diancie. Além disso, agora que Pupitar e os outros estavam crescendo gradualmente, ter um Pokémon do tipo Pedra Fada em um clima de tempestade de areia era muito útil. Claro, não como atacante, mas como um excelente Pokémon de suporte. A Blink possui atributos base bastante altos, chegando a 500 pontos. Desses 300 são distribuídos entre defesa e defesa especial. Por isso, não é um Pokémon que se destaque pelo poder ofensivo. Mas, como suporte, sua eficácia é excelente. A Blink use guarda dividida no Blaziken e depois lance gravidade em todos os Zubat e Golbat que você conseguir alcançar, ordenou Caim. Stikabink pode não ter outras vantagens notáveis, mas havia uma coisa que ele fazia extremamente bem: seguir as ordens de Caim à risca. Talvez fosse devido ao hábito da sua espécie de obedecer a Diancie desde o nascimento. Agora, com Caim como seu treinador, essa obediência foi transferida para ele. Grãos de areia começaram a escorrer do chão da caverna, rachaduras nas paredes e até mesmo algumas pequenas rochas se desintegraram em pó. Todos se reuniam em torno de Pupitar. Um piscar de olhos, Pupitar já havia acumulado uma enorme quantidade de areia ao seu redor. Sem parar, sob seu controle, a areia começou a girar, formando um pequeno redemoinho. Aquele vórtice de areia cresceu até cobrir toda a caverna, que já era bastante estreita. Em segundos, toda a caverna foi engolfada por uma tempestade de areia. E, mesmo assim, a areia continuou fluindo em direção a Pupitar. A tempestade de areia continuou a se intensificar. Zubat e Golbat, que voavam alto na caverna, tornaram-se as principais vítimas da tempestade. Quando o Pupitar solidificou a tempestade, grãos de areia se chocaram violentamente contra os arredores, produzindo um som seco e nítido. Lairon não hesitou por um segundo e usou tumba de pedra seguida de deslizamento de pedra. Foi aí que o domínio de Pupitar sobre a areia ficou evidente. Apesar do caos, nem Caim nem Blaziken foram afetados, exceto por alguns grãos soltos. Eles estavam quase completamente protegidos. Blaziken começou a executar a dança das espadas, com movimentos cada vez mais fluidos. Graças à sua habilidade de aceleração, somada ao uso de agilidade, sua velocidade rapidamente atingiu o limite que seu corpo podia suportar. Claro, ele poderia ir ainda mais rápido, mas isso sobrecarregaria demais seu corpo. Nesse ponto, havia atingido a velocidade ideal para liberar toda a sua potência. Kabink, recém-convocado para a batalha, na verdade não tinha experiência direta. Mas mesmo que não tenha lutado muito, não teria visto muitas batalhas. Na ilha particular de Caim, costumava observar onde Fro e os outros treinando intensamente. Esse tipo de experiência impediu que se tornasse um completo novato. Envolvida por uma tênue energia psíquica, ela envolveu tanto Blaziken quanto a si mesma. O movimento Guard Split permitiu que a defesa extremamente alta de Kabink fosse compartilhada com Blaziken, que normalmente não se destaca pela resistência. O resultado foi que Blaziken sentiu como se estivesse vestindo uma armadura de diamante. Alguns ataques do Zubat foram completamente ignorados.
E isso não foi tudo. A gravidade de Caim fez com que muitos Zubat e Golbat de força média fossem arrastados diretamente para o chão. Ao perderem a capacidade de voar, tornaram-se presas fáceis. Blaziken os derrotou sem esforço, e aqueles que se aproximaram demais caíram devido à força gravitacional antes que pudessem fazer qualquer coisa. O golpe mais forte de Caim, sem dúvida, era a gravidade. Seja na ilha particular ou viajando com Caim, sempre que era necessário um treinamento intenso, Caim era essencial. Isso gerou um campo gravitacional onde os Pokémon podiam treinar com resultados muito mais eficazes. Para Pokémon do tipo lutador, como Blaziken, os benefícios foram extraordinários. E a melhor parte era que Caim conseguia controlar a intensidade da gravidade. Embora seu limite atual fosse uma força gravitacional 3 vezes maior que a normal, isso já era impressionante. Para melhorar ainda mais, precisaria elevar seu nível. A estratégia de batalha foi rapidamente definida. Caim, junto com seus Pokémon, aventurou-se mais fundo na caverna de conexão. À medida que avançavam, todos os Zubat e Golbat foram derrotados. Alguns ofereceram mais resistência e perderam a vida, mas a maioria foi simplesmente nocauteada. Era improvável que eles acordassem em breve. Sem ajuda externa, eles precisariam de pelo menos 5 a 7 dias para se recuperar. Não havia necessidade de matá-los, derrotá-los já era suficiente. Exatamente como Caim havia previsto, quanto mais fundo eles iam, mais numerosos se tornavam os Zubat, e os Zubat restantes estavam prestes a evoluir. Surpreendentemente, o Pokémon que subiu de nível mais rápido não foi Pupitar ou Blaziken, mas Sinhaltz, que estava no ombro de Caim. Cada ataque de confusão foi altamente eficaz. Não havia como negar que Slowking, como método de ensino, era excelente em sua didática. House também possuía um talento notável para o combate. Seu nível subiu rapidamente para 18 e logo se igualaria ao de Bagon e dos demais. À medida que se aventuravam mais fundo, o número de Zubat começou a diminuir, mas sua força de combate aumentou consideravelmente. Era a classe que instituía a hierarquia piramidal. Quanto mais perto do centro, mais fortes os Pokémon, pois eram eles que haviam recebido mais recursos. Os fortes ficaram ainda mais fortes. Essa é a situação atual dentro da caverna de conexão. Capítulo 927 e 925. O combate gigante. Quanto mais a batalha se prolongava, mais os Pokémon podiam demonstrar sua prontidão para o combate. Quanto ao desgaste físico e ferimentos leves durante o confronto. No meio da batalha, Caim usou seu dispositivo de teletransporte portátil para trazer Florges. Embora Florges tenha nascido na Ilha Mítica e não em Kalos, sua terra natal, ela ainda sentia uma estranha conexão especial. Sem nenhuma preocupação os detendo, os Pokémon lutaram com ainda mais ferocidade. Contra uma horda tão vasta de inimigos, apenas alguns ataques foram suficientes para derrotar um número incontável de Pokémon. Já fazia muito tempo que eles não vivenciavam uma batalha tão satisfatória e tranquila. No entanto, o número de inimigos à frente começou a diminuir. A chegada de Caim e sua equipe já era conhecida em toda a colônia Golbat. Afinal, uma colônia tão grande não poderia ter sobrevivido sem um líder para coordená-la. Caim se recusava a acreditar que não havia um. Caso contrário, nem mesmo um Pokémon da mesma espécie conseguiriam viver juntos com tanta ordem e hierarquia sem conflitos internos. Os Pokémon selvagens que apareceram diante de Caim já haviam atingido o nível avançado. Mas, após tanto tempo de luta, Blaziken conseguiu romper essa barreira e também alcançou o nível avançado, subindo para o nível 41, um aumento de 2 níveis. Lairon e Pupitar não estavam muito atrás. Na verdade, graças ao clima de tempestade de areia de Pupitar, aos golpes do tipo pedra de Lairon e à poderosa defesa proporcionada pelo seu tipo aço, ambos evoluíram ainda mais rápido que Blaziken. Pupitar alcançou o nível 39, bem na divisa do nível avançado. Lairon alcançou o nível 38 e não demoraria muito para chegar lá também. Até mesmo Carbin, que quase não participava de batalhas, havia alcançado o nível 31, algo que, no caso dele, poderia ter levado anos de progresso. Embora seu progresso fosse geralmente lento, agora que experimentava uma melhora tão evidente, ele entendia por que Pupitar e os outros gostaram tanto de lutar e QC. É um processo que facilmente vicia. Nesse ponto, fazer uma pequena pausa para deixar o Pokémon se recuperar não teria sido uma má ideia. Mas, ao verem mais o Golbat emergindo das profundezas da caverna, Pupitar e os outros, empolgados, pediram a Caim que os deixasse continuar lutando.
Já fazia algum tempo que eles não tinham uma batalha tão satisfatória. Sem outra opção, Caíno lançou mais duas Pokébolas, invocando Politoed e Swampert. Embora Pupitar tivesse que interromper a tempestade de areia devido à chegada desses dois, manter tantos aliados ilesos exigia muito controle. Não era necessário continuar pressionando-o. Da mesma forma, Politoed não invocava a chuva. Ele simplesmente lutava diretamente. A segunda equipe de combate foi reunida mais uma vez. Todos estavam muito animados. Finalmente, a segunda equipe de Pokémon de Caim estava começando a operar de forma independente. E agora mesmo, o inimigo Golbat já havia alcançado um nível avançado, tornando-se adversários à altura. Eles avançaram mais fundo. Para surpresa de Caim, o Golbat que eles encontraram continuava aumentando de nível. Eles já estavam no auge do nível avançado e não mostravam sinais de exaustão. Na verdade, eles ainda não tinham chegado ao centro da caverna de conexão, o que significava que os segredos daquele lugar eram maiores do que Caim havia imaginado. Agora estamos recebendo uma onda de Golbat avançados de nível máximo? Ain estreitou os olhos ao vê-los se aproximarem agressivamente sem demonstrar medo. Era estranho. Até mesmo Pokémon selvagens sentem medo, com tantos Golbat derrotados caídos no chão, porque eles ainda se comportavam como se estivessem protegendo algo a todo custo. Além disso, seus corpos apresentaram uma coloração roxa muito mais intensa do que a encontrada em ambientes externos, o que indicava uma toxicidade muito maior. Parece que Blaziken e os outros não serão suficientes para lidar com isso, pensou Caim. Afinal, se ele já estava enfrentando Pokémon de nível avançado no auge de suas capacidades, um quase-elite poderia aparecer a qualquer momento. Isso foi algo que sua segunda equipe não conseguiu lidar. O dispositivo de teletransporte começou a brilhar repetidamente enquanto Caine retirava novas Pokébolas. Desde que capturou tantos Pokémon, esta foi a primeira vez que ele os reuniu para uma batalha conjunta. Apareçam Flokin, Pontico, Tindar, Tapion, Wavile. Ele lançou 5 Pokébolas de uma só vez. A presença desses 5 Pokémon aumentou imediatamente a pressão sob o lado de Caim. Mesmo assim, o inimigo Golbat não recuou. Seus olhos vermelhos sangue estavam fixos na equipe de Caim. De repente, como se recebesse uma ordem, o Golbat se dividiu para os lados. De dentro desse grupo surgiu outro grupo de Golbat. Exatamente como Caim suspeitava, esses novos inimigos já haviam alcançado o nível quase elite. E não eram apenas um ou dois. À primeira vista, dava para ver pelo menos 7 ou 8. Em um lugar com recursos tão limitados como essa caverna, era inacreditável que tantos Golbats poderosos pudessem se esconder ali. Felizmente, quase ninguém se aventurou nesse sistema de cavernas. Caso contrário, esses Golbats seriam incontroláveis para a maioria. Mesmo assim, o novo Golbat não atacou imediatamente. Eles também se separaram para os lados. Então, um guincho agudo ecoou do fundo da caverna. Uma rajada de vento cortou o rosto de Caim. Sua pele ardeu levemente, como se o vento carregasse um veneno corrosivo. 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Ao pressentir esse vento, os Golbat de ambos os lados se endireitaram como soldados diante de seu comandante. Caim estreitou os olhos enquanto observava a figura voando lentamente em sua direção. Com a luz fraca de sua lanterna, ele conseguiu distinguir sua aparência. Golbat. Mas não um Golbat qualquer, um Golbat gigante. À primeira vista, tinha cerca de 2,5 metros de altura. Um Golbat normal mede cerca de 1,8 metros. Além disso, na natureza, o Golbat é extremamente raro. Normalmente, a evolução requer um alto nível de amizade com seu treinador. Golbats selvagens existem, mas ninguém sabe exatamente como eles conseguiram evoluir. Caim ativou seu sistema para analisar os dados. Era um Golbat gigante de nível Elite. Pokémon, Golbat azul claro. Sexo, masculino. Nível 61. Tipos, veneno mais voador. Habilidade, foco interior. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, ataque rápido, ataque falso, rajada de vento, asa de aço. Movimentos básicos, veneno cruzado, ito, absorver, supersônico, assustar, mordida, ataque de asa, raio confuso, cortador de ar, rápido, presa venenosa, o ar maligno, drenar vida, névoa, choque venenoso, corte de ar, guarda rápida. Movimentos aprendidos, Fear Small, Tailwind, Snoy, Snatch e Atway. Movimentos TN, nenhum. Capítulo 928-926, um quase elite vs um elite.
Era um combate com força considerável. Nível 61, no nível Elite inicial. Mas os dados analisados pelo sistema não pararam por aí. Também havia informações como sua idade e condição física, todas inferidas por meio de escaneamento e análise. Pode haver uma margem de erro, mas geralmente não se distancia muito da realidade. Esse combate não tinha mais de 20 anos. É importante ressaltar que, com uma qualidade azul claro, alcançar o nível Elite era apenas uma possibilidade teórica. Exigia uma enorme quantidade de tempo e recursos. Se fosse um combate de treinador, ainda seria compreensível. Mas essa foi selvagem, o que levantou as seguintes questões: o que tem lhe fornecido energia constantemente? E por que essa energia também sustenta toda a colônia de Zubat neste local? Quando esse combate apareceu, o Zolkind de Caim ficou imediatamente animado. Agora que havia atingido o ápice do nível quase elite, tinha dois caminhos para avançar para o próximo nível. Uma delas era como a de Altaria, que gradualmente acumulava energia em seu corpo até atingir o limite físico do que podia suportar. A outra era avançar através da batalha, enfrentando oponentes igualmente fortes ou até mais poderosos, e ultrapassando seus próprios limites para alcançar o nível de elite. Essa era a hipótese mais provável da perspectiva de Caim. Afinal, ele já havia superado as conquistas de sua vida passada e o caminho à frente precisava ser explorado por ele mesmo. Ao perceber o espírito de luta emanando de Zokin e vendo que outros Pokémon também estavam ansiosos para lutar, Caim soube que desta vez os oponentes seriam suficientes para todos. Char. Pântano. Os mais entusiasmados foram da Mission Page. Ambos avançaram sem hesitar. Cada um escolheu um Golbat de nível quase elite como oponente. Ponchfou, Gravilha e Gendar também escolheram seus rivais, mas, confiantes em suas habilidades, optaram por enfrentar dois inimigos cada. Contanto que Onchkou pudesse acumular os bônus de sua habilidade Moxie, não teria problemas para derrotá-los. Além disso, Gendar poderia usar a habilidade Roleplay combinada com Skill Swap, permitindo que essa habilidade fosse distribuída para outros Pokémon. Enquanto isso, Politoed, Pupitar, Daron e Blaziken lidaram com o Golbat de nível avançado. Flores permaneceu ao lado de Caim, curando o Pokémon com movimentos de suporte enquanto atacava com bola de energia. Caim tinha total confiança nas capacidades de batalha de seus Pokémon. Assim, ele se concentrou inteiramente em usar a telepatia para dirigir a batalha entre Zolkind e o gigante Crobat. Zolkind, ative a sala de truques imediatamente, ordenou Caim. Os dois Pokémon se separaram do grupo, iniciando uma batalha em uma área separada. Embora o Zolkind de nível 59 estivesse enfrentando um combate de nível 61 e a diferença de dois níveis parecesse pequena, esta era uma batalha entre TIEs diferentes. Não se tratava apenas de uma simples diferença de nível. A única vantagem clara que Zolkind possuía era seu tipo psíquico, que era duplamente eficaz contra o tipo venenoso de combate. E essa era precisamente a sua especialidade. Mesmo assim, a batalha ainda foi desfavorável para Zolkind. Caim já estava preparado. Se Zolkind não conseguisse resistir, Florges entraria em cena. Embora isso pudesse interromper o progresso de Zolkind rumo ao nível Elite, não valia a pena arriscar tanto apenas para subir de nível. Caim não queria que isso acontecesse. Seus Pokémon poderiam alcançar esse nível por meio de um processo mais seguro e gradual. Além disso, ele já não reverenciava o nível Elite tanto quanto antes. Para Caim, alcançar esse objetivo era apenas uma questão de tempo, não uma meta impossível. E como Zolkind tinha uma qualidade roxo claro, ele tinha até o potencial de alcançar o nível campeão, então não seria limitado pelo limite de elite. Obedecendo ao comando, Zolkind abriu bem os olhos e um estranho espaço em forma de cubo vermelho escuro apareceu, envolvendo o Icobat. O maior trunfo do Cobat era a sua velocidade. Em plena movimentação, sua velocidade era verdadeiramente assustadora. Felizmente, Zolkind estava acostumado a enfrentar oponentes mais rápidos, então tinha muita experiência em lutar sob tal desvantagem. Dentro da zona de efeito da sala de truques, sua chance de vitória aumentou significativamente. Faith. Vobat de olhos vermelhos voou em volta, confuso, percebendo que seu corpo parecia mais lento. Essa era a fraqueza dos Pokémon selvagens. Sem experiência suficiente em batalha, eles não sabiam como reagir a efeitos de movimentos estranhos como esse. Mas, em vez de perder tempo, Pobat atacou o Zolkind de frente, ignorando todo o resto. Apesar do efeito da sala de truques, ele ainda era rápido, e as presas venenosas em sua boca enorme brilhavam com toxicidade.
Não estava claro o porquê, mas o Kobat e o Zubat daquele lugar lidavam com energia do tipo veneno muito maior do que com sua outra afinidade, voador. Zoukin, use trama maligna primeiro, depois lance uma lâmina psíquica ilusória e prepare-se para esquivar com teleporte, ordenou Caim. Os olhos de Zoukin brilharam facamente e pequenas esferas de energia escura apareceram ao seu redor. Sob seu controle, os orbes se transformaram em lâminas flutuantes revestidas de energia psíquica. Este movimento foi uma combinação personalizada de Psychic, aprimorada com a própria energia mental de Zoukin para imitar o efeito cortante do Psychocult. Caim chamou isso de lâmina psíquica ilusória, um golpe combinado ainda mais poderoso que o corte psíquico. As lâminas foram lançadas em alta velocidade em direção ao combate que se aproximava. Embora sua velocidade tivesse sido reduzida pelo Trick Room, sua capacidade de evasão horizontal ainda era muito alta. Kobat conseguiu esquivar-se de 4 das 6 lâminas, contorcendo o corpo com agilidade. Mas 2 deles acertaram o alvo. O estrago era visível. Kobat soltou um grito de dor. No entanto, Caim franziu a testa. Ele não ficou surpreso que Kobat tivesse sido atingido por 2 lâminas. O que o preocupou foi que, dentro da área de efeito do Trick Room, Kobat não pareceu tão afetado quanto deveria. Sua velocidade, embora reduzida, ainda superava em muito a de Zoukin. Isso significava que o efeito tático do Trick Room não era tão eficaz quanto o esperado. Não fosse o dano inicial das lâminas, que diminuiu temporariamente o ritmo do ataque de combate, é provável que Zouking nem sequer tivesse tido tempo de se esquivar com o teleporte. Capítulo 929-927 A vitória de Zouking. A desvantagem em termos de força ainda era bastante evidente. Se não fosse pela sua vantagem do tipo psíquico sobre o tipo venenoso, combinado com o uso de Trick Room e teleporte, Zouking teria perdido rapidamente em um confronto direto. Felizmente, ainda havia espaço para manobrar. Este combate parecia feroz, mas durante a batalha, Caim percebeu que sua experiência em combate não era nada de especial, podia-se até dizer que era bastante mediana. Uma situação bastante rara. Um Pokémon que havia alcançado o nível Elite, mas sem experiência suficiente em batalhas reais. Só sabia avançar em linha reta, confiando unicamente na força bruta. Zoukin, mantenha distância do combate. Da próxima vez que usar lâmina psíquica ilusória, não lance todos de uma vez. Mantenha 2 para defesa, ordenou Caim, observando o campo de batalha de fora, com uma visão muito mais clara do que a dos Pokémon na luta. Kobat percebeu que seu ataque não havia atingido o resultado esperado. Seu oponente havia desaparecido de vista bem diante de seus olhos. Quando recuperou o foco, Sukin já estava no lado oposto da área de efeito da sala de truques. Kobat rugiu de fúria e, sem pensar 2 vezes, lançou-se contra Zouking mais uma vez. Desta vez, sua velocidade aumentou ainda mais. Ele usou o Tailwind para aumentar sua velocidade. O problema era que o Trick-Room do Zouking não suprimia completamente o Kobat. Caso contrário, mesmo com os efeitos do Tailwind, o Zouking teria sido beneficiado. Como resultado, ambos passaram a se mover em velocidades muito semelhantes. De repente, a energia psíquica de Zouking dobrou e rachaduras apareceram ao seu redor, como se o próprio ar estivesse se estilhaçando comovido. Em outras partes do campo de batalha, os combates continuavam intensos. Caim decidiu que era hora de dar um empurrãozinho a Zouking. Gengar, copie a habilidade de Drapion e troque-a por Zouking, ordenou Caim. Pequeg. E o Gengar, percebendo que o oponente de Zouking era o mais forte. Rapidamente, ele copiou a habilidade Atirador de Drapion e a transferiu para Zouking. Como Gengar dominava as habilidades Roleplay e Skill Swap, todos os Pokémon de Caim já estavam familiarizados com o funcionamento da habilidade Sniper. Quando Zouking percebeu a mudança em sua habilidade, a batalha se intensificou ainda mais. Uma após a outra, as lâminas de energia mental voaram de diferentes ângulos em direção à trajetória de voo de Kobat. Embora Kobat conseguisse se esquivar de alguns ataques, Zouking agora era mais astuto. Ele combinava fintas com ataques reais. Às vezes um ataque era genuíno, outras vezes apenas uma distração para preparar outro ataque de um ângulo diferente. Além disso, o efeito do sniper era ativado ocasionalmente. Aos poucos, a batalha se equilibrou contra Kobat. Dito isso, era preciso reconhecer que Kobat carecia de experiência, mas sua força inata era inegável. Cada vez que conseguia acertar Zouking, o dano era considerável. Se não fosse pelo antídoto especial de Caim, que neutralizava o veneno rapidamente, a batalha teria terminado há muito tempo.
Afinal, Kobat era um mestre em golpes do tipo veneno. Além disso, Caim instruiu Flores a usar periodicamente Cântico da Sorte e Sino da Cura para ajudar a Zolking a remover condições negativas. Embora parecesse que Zolking estava lutando sozinho, na verdade ele estava sendo apoiado indiretamente por Jindar, Dapion e Flores. E, mais importante ainda, pela direção estratégica de Caim, vinda de fora. Zolking, use psíquico, ordenou Caim. Por estar mais perto de seu oponente, Zolking não tinha mais a concentração necessária para moldar sua energia mental em lâminas como antes. Assim que conseguiu acertar Kobat, estimulou ferozmente o braço grosso de Zolkin. As presas afiadas de Kobat agiram como canudos, sugando o sangue e energia do corpo de Zolkin. Vida de sangue sub. Zolkin franziu a testa, visivelmente demonstrando dor. Mas ele não interrompeu o ataque. Com uma explosão de energia psíquica, ele liberou uma poderosa força psíquica. Ao mesmo tempo, com o outro braço livre, ele canalizou energia do tipo gelo, formando um punho que atingiu violentamente a cabeça de Kobat. Então, atingido por soco de gelo e psíquico, Kobat não recuperou energia com Sandesuga, ele ficou em pior situação do que antes. O ataque foi uma péssima troca. Enfurecido, Zolkin parou de usar teleporte e atacou Kobat diretamente. Ele já havia aprendido o ritmo da batalha. Contanto que não fosse derrotado com um único golpe, ele podia usar o pulso de cura para se recuperar. Mas Kobat não tinha essa vantagem. E agora que Zolkin possuía a habilidade de atirador de elite, ele já havia identificado os pontos fracos de Kobat. E ele não tinha nenhuma intenção de desperdiçá-las. Kobat, tentando atacar novamente, se viu cara a cara com um rosto redondo e de aparência boba, seguido por dois punhos grossos cobertos de gelo que se chocaram diretamente contra seu abdômen. Um soco só. Dois socos. Furioso, Kobat mordeu Zolkin novamente. Mas, mais uma vez, ele sofreu os efeitos do soco de gelo e do psíquico. Kobat voou para trás, com gotas de sangue ainda em suas presas, incapaz de absorver toda a energia. Assim que tentou recuperar o fôlego, viu aquele rosto teimoso novamente. Aquele maldito teimoso. Como sempre, outra sequência de socos atingiu seus pontos fracos. Ele não podia fugir, correr significaria se render sem lutar, mas contra-atacar só resultaria em mais castigo. Ele não entendia por quê, mas ultimamente os socos daquele Pokémon aparentemente desagitado doíam muito mais do que antes. O corpo de Zolking já estava coberto de múltiplas marcas de mordida, com sangue escorrendo lentamente. Mas ele ignorou completamente. Ele só tinha um pensamento em mente: dê a ele o que ele merece. Eu, eu. De cima para baixo e de baixo para cima. Tobat, que iniciara o ataque, era agora quem estava sendo impiedosamente espancado. Ambos ficaram feridos, mas os ferimentos de Kobat eram claramente mais graves. Uma troca de golpes de 1 para 4. Ele sempre saía perdendo. O resultado, naquele momento, já estava decidido. Essa foi uma vitória da equipe. Zolkin sabia que não tinha feito isso sozinho. Kobat caiu no chão, incapaz de continuar lutando, enquanto Zolkin firmou um pé em suas costas. Como um verdadeiro monarca, ele rugiu com orgulho e adorou. A energia e a aura que emanavam de seu corpo atingiram o ápice, rompendo a tênue barreira que havia limitado seu crescimento até então. Fim do capítulo. Capítulo 930-928. Avanço para o nível de elite. A queda de Kobat fez com que todos os Golbat na caverna perdessem repentinamente a coluna vertebral. Até aquele momento, eles podiam ignorar os ataques de Caim sem se preocupar, graças à presença de Kobat. Mas agora que Kobat havia caído, o ímpeto deles desapareceu instantaneamente. Os Pokémon de Caim, é claro, aproveitaram a oportunidade e lançaram um contra-ataque feroz contra o Golbat. Zolkin, por sua vez, já não participava da batalha. Permanecia imponente no centro do campo. Se alguém substituísse a carapaça branca de Shader em sua cabeça por uma juba ao vento, sua aparência. Ser elegante é para a vida toda. Ixi, caramba. A potência, bem, essa vai sendo aprimorada ao longo do tempo. A energia ao redor de Zolkin, após derrotar Kobat, ultrapassou seus limites, e justamente quando atingiu o ápice, comprimiu-se novamente. Finalmente, um estrondo alto ecoou. Zolkin havia avançado com sucesso para o nível Elite. Um Zolkin de nível 60 não é o mesmo que um de nível 59. São duas formas completamente diferentes.
Agora, se Slowking tivesse que enfrentar Crobat novamente, ele não precisaria do apoio de nenhum outro Pokémon. Com apenas um movimento, Trick Room, ele poderia dominar a batalha. Somando sua vantagem de iniciativa e vantagem de tipo, ele poderia facilmente arrastar Crobat pelo chão. Esse resultado foi exatamente o que Caim queria ver. Seu primeiro Pokémon de verdade havia alcançado o nível Elite. Isso marcou o início da transição de sua equipe principal para esse novo nível. Os outros Pokémon da equipe principal não estavam muito atrás em termos de nível. Após derrotar o Golbat, tanto o Drapion quanto o Weavile subiram de nível, chegando ao nível 57. Weavile, com sua vantagem de tipo, derrotou dois Golbats simultaneamente, apresentando um desempenho excelente. Drapion, por sua vez, demonstrou plenamente sua habilidade como franco-atirador. Após derrotar seu oponente, ele imediatamente foi ajudar outros Pokémon. Empate porque ele havia passado muito tempo sem lutar. Pelo menos o Weavile já havia saído com Caim antes. Drapion, por outro lado, não entrava em combate há bastante tempo. Além deles, Ontiflow e Gendar já haviam alcançado o nível 57, muito próximo do limite de nível quase elite. Nesse momento, Florges ainda estava no nível 58. Era o Pokémon de Caim mais próximo do nível elite depois de Zolkin. O próximo a avançar dependerá de quem se esforçar mais. Quanto à segunda linha de combate, eles também obtiveram ganhos significativos. Primeiro, Swampert, que estava preso há muito tempo no limite do nível avançado, procurou deliberadamente um Golbat de nível quase elite. Embora tenha acabado gravemente ferido, ele conseguiu vencer e subir para o nível 50, alcançando oficialmente o nível quase elite. Este foi um marco importante para a segunda linha. Eles corresponderam às expectativas de Caim, assim como sua primeira linha alcançou o nível Elite, sua segunda linha alcançou o nível quase Elite. E ambas as conquistas aconteceram no mesmo dia. Politoed também subiu para o nível 45, uma melhoria bastante considerável. Blaziken, por outro lado, já havia subido de nível várias vezes ao longo da jornada devido às constantes batalhas. Desta vez, enfrentando inimigos mais fortes, ele desempenhou um papel menor e subiu apenas um nível, chegando ao 42. Mas Pupitar avançou para o nível avançado, atingindo o nível 40, um verdadeiro salto qualitativo. Ele precisava apenas de mais uma evolução para se tornar o lendário tirano do deserto, Tirnitar. Tanto a pele angular quanto a Mega Pele já estavam preparadas. Uma vez evoluído, seu poder aumentaria exponencialmente. Lyron também alcançou o nível 39, ficando a apenas um passo do nível avançado. Mais importante ainda, quando Lyron atingir o nível 42, ele evoluirá para Grom e Caine já tinha sua Mega Pedra pronta há muito tempo. No futuro, Megatron seria o tanque principal de Caim, uma verdadeira muralha impenetrável. Resumindo, essa batalha prolongada na caverna resultou em um enorme salto de força para toda a equipe de Caim. Atualmente, Caim já possuía 3 Pokémon de nível Elite, Mismagius, Zolking e Altaria. Se todos conseguissem dar o seu melhor, Caim poderia ser considerado, sem exagero, um treinador de nível Elite. Claro, não havia problema com Mismagius, mas Altaria não havia sido treinada por ele desde o início, então a coordenação entre eles ainda não era perfeita. Altaria tinha conhecimento disso, mas não podia fazer muito para mudar a situação. Ultimamente, ela até vinha pensando em entregar seus 2 fios a Caim para que ele os treinasse. Em prol do futuro deles, Altaria acreditava que essa era uma excelente decisão. Afinal, ela havia passado muito tempo observando Caim, vendo-o crescer de fraco a poderoso. Mesmo agora, ele não dependia mais da ajuda dela, o que a afetou profundamente. Afinal, não havia passado muito tempo. Para Altaria, haviam se passado apenas alguns meses. Ain conseguiu em meses o que ela havia levado décadas para realizar. Altaria então compreendeu quanto um bom treinador pode ajudar seus Pokémon e como esses Pokémon, por sua vez, confiam plenamente em seus treinadores. Essa foi também a principal razão pela qual ela e Caim não conseguiram alcançar a Mega Evolução juntos. Após eliminar todos os Golbat e com Zolking alcançando o nível Elite, Caim se aproximou de Zolking para curar seus ferimentos com algum remédio. Apesar de ter subido de nível, Zolking estava em um estado bastante deplorável. Após tratá-lo, Caim também curou o resto da equipe, tirando um breve descanso. Em seguida, ele coletou o Golbat de nível Elite e vários Golbat de nível quase Elite. Esses Pokémon tinham um valor significativo, principalmente o Golbat. Seu valor chegou a superar o do Cofagrigus de nível Elite que ele havia vendido no leilão anterior.
Era um Pokémon selvagem de nível Elite, muito procurado por negociadores de Pokémon. Até mesmo a guilda dos caçadores provavelmente se sentiria tentada. Como um Pokémon rastreador, Crobat é excelente. Após verificar o estado dos Pokémon e capturar aqueles de que precisava, Caine retirou alguns dos mais fracos. Ele ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, então preferiu ser cauteloso. De qualquer forma, agora que Slowking havia alcançado o nível Elite, Caine se sentia muito mais à vontade. Afinal, nesse nível, quase nenhum Pokémon de Elite conseguia interromper o movimento teleporte do Zoukin. Capítulo 931-929 Pilar do Dragão Aprisionado e do Dragão Acorrentado. À medida que avançavam mais fundo, não encontraram mais resistência. E isso fazia sentido. Em uma caverna com tão poucos recursos, abrigar um único combate de nível Elite já era um milagre. Se tivesse havido mais de um. Então, todo mundo bem que podia voltar para casa, para a mãe. Ser treinador é muito difícil. Na parte mais profunda da área central da caverna de conexão, Caim finalmente descobriu o motivo pelo qual esses Golbat eram tão fortes. Todo o centro da caverna estava repleto de uma enorme quantidade de energia do tipo veneno. É incrivelmente denso. Embora não tenha atingido o nível de concentração de energia fantasma encontrado na Ilha da Prova, onde Miss Magius nasceu. Eram categorias completamente diferentes. Mas, com esse nível de densidade, era compreensível que pudesse sustentar um grande número de Zubat e Golbat. O que não estava claro era de onde vinha toda essa energia do tipo veneno. A névoa arroxeada no ar tornava a visibilidade extremamente precária. Mesmo com lanternas, mal se conseguia distinguir o que estava ao redor. Zouking lançou uma barreira psíquica para proteger Caim e sua equipe das toxinas. Com exceção de dois Pokémon, Drapion e Gindar. Ambos deslizavam alegremente pela energia venenosa. Isso porque essa energia era extremamente benéfica para eles. Se vivessem aqui por algum tempo, dado o seu talento natural, provavelmente também poderiam alcançar o nível de elite. Ambos tinham qualidade azul escura, enquanto o combate anterior era apenas azul claro. Que tio? Jindar flutuou até Caim e soltou um guincho. Ah, você disse que tem alguma coisa ali. Caim entendeu imediatamente o que ele queria dizer, e seus olhos brilharam. Se Jindar tivesse encontrado algo, eles não precisariam continuar procurando as séries, nem correr o risco de se deparar com surpresas. Isso também significava que não deveria haver nenhum perigo. Caim seguiu Jindar em direção ao centro da caverna. Eles encontraram o que parecia ser uma piscina. Parecia ter sido construído artificialmente. Havia muitos blocos colocados à mão ao redor. Mas o elemento principal era o pilar de pedra no centro da piscina. Um pilar gravado com inúmeros símbolos estranhos, e nele, um Pokémon estava acorrentado. Um Pokémon que ainda estava vivo. Ao ver o Pokémon, Caim exclamou sem pensar: um pilar do dragão aprisionado? Um pilar do dragão aprisionado. E por que ele chamou isso de tal forma? Porque naquele pilar estava acorrentado um dragão. Não é um dragão de sangue puro. Mas ainda assim um Pokémon do tipo dragão. Dragalge. Um Pokémon registrado na região de Kalos. A forma evoluída de Skell. Um híbrido dos tipos veneno e dragão. Só que agora, este Dragalge estava em um estado deplorável. Sua presença era tênue, quase sem vida, tão fraca que você nem conseguia perceber sua força real. As correntes que o prendiam pareciam ter sido especialmente projetadas, com fapas que penetravam diretamente em seu corpo. Aquelas fapas estavam drenando alguma coisa dali e canalizando para a piscina abaixo. Ficou claro que essa era a fonte da energia do tipo veneno na caverna. Ser capaz de dar suporte a tantos Pokémon do tipo veneno por si só. Quão poderoso ele já foi. E que tipo de pessoa poderia tê-lo acorrentado aqui? Era óbvio que aquele Dragalge estava preso há muito tempo. Talvez pressentindo a presença de Caim Dragalge, cujos olhos estavam fechados, abriu-os lentamente com um leve bater de pálpebras. Através do celular, era possível sentir a erosão do tempo. Caim permaneceu imóvel, apenas fixando o olhar na criatura. Sendo o único Pokémon registrado até o momento com a combinação veneno mais dragão, sua tipagem era bastante eficaz. Não apresentava pontos fracos evidentes e tinha uma enorme vantagem contra Pokémon do tipo Gama Eficácia de 4x. Além disso, por ser parcialmente do tipo dragão, provavelmente possuía grande resistência física e habilidade em combate corpo a corpo. À primeira vista, Dragalge parece um longo fio de água marinha. Daí é o nome. Mas, para ser sincero, não tem uma ótima reputação.
Possui natureza temperamental e tende a expelir veneno contra tudo que se aproxima. Esconde-se entre as algas marinhas e lança ataques venenosos mortais. Dizem que nas águas onde Dagauge reside, navios demais retornam. Isso diz muito sobre seu temperamento difícil. Mas naquele momento, aquele Dagauge não demonstrava nenhum sinal de agressividade. Seu lar era vazio, inexpressivo. Um Dagauge cuja vontade e orgulho haviam sido completamente consumidos pelo tempo. Tudo o que ele queria agora era que seu sofrimento terminasse. Quem quer que a tenha acorrentado aqui drenou sua energia e a abandonou, deixando-a para beneficiar os Pokémon selvagens. Muito provavelmente, aquele combate anterior havia alcançado o nível Elite graças à energia deste Dagauge. Caim ativou seu sistema para escaneá-lo. Pokémon, Dagauge verde claro, status, extremamente enfraquecido. Sexo, masculino. Nível, 60 originalmente nível 78. Tipo, veneno mais dragão. Habilidade, adaptabilidade. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, espinhos tóxicos, névoa, armadura ácida, enxágue venenoso. Movimentos básicos, twistei, cauda de dragão, investida, cortina de fumaça, jato d'água, ataque falso, chicote de cauda, boa, ácido, camuflagem, cauda venenosa, duplo ataque, tóxico, bomba de lodo, hidrobomba, cauda de dragão. Movimentos aprendidos, meteoro do dragão, vento gelado, tiro de lodo, ronco, salto, pulso do dragão, cauda de ferro, cauda aquática, fúria, pulso d'água. Movimentos TN, nenhum. Ao ver essas estatísticas, Caim permaneceu em silêncio por um longo tempo. Um Pokémon que outrora alcançara o nível 78, nível da Elite 4, agora estava acorrentado ali, gritando silenciosamente sem que ninguém o ouvisse. Um antigo titã, agora reduzido a um dragão prisioneiro. O simples fato de ter aprendido Draco Meteor e Outrage provava que sua herança de dragão era excepcionalmente forte. Mas agora, devido à perda de energia e à regressão de nível, sua classificação caiu para verde claro. Quem sabe que classificação ela já teve. Além disso, sua habilidade era a adaptabilidade. Combinada com o movimento camuflagem e com o treinamento adequado, essa habilidade se torna quase divina. Porque a adaptabilidade duplica o poder das ações que correspondem ao tipo do usuário. Em outras palavras, enquanto movimentos do mesmo tipo normalmente recebem um bônus de 50%, a habilidade adaptabilidade aumenta esse bônus para 100%. Com golpes do tipo veneno e dragão, Dagauge poderia liberar um poder avassalador. Fim do capítulo. Capítulo 932-930. O Dagauge que ultrapassou o nível de Elite. Não havia necessidade de explicar muito sobre a utilidade do movimento camuflagem. Entre os Pokémon de Caim, Flore já havia alcançado um domínio excepcional desse movimento. Ela conseguia modificar seu tipo de acordo com o ambiente e o terreno em que se encontrava. Mesmo sem vegetação por perto, ela conseguia mudar seu tipo para grama sem ajuda externa. Graças a isso, Caim podia usá-la como se fosse um Pokémon do tipo grama de verdade. Uma vez transformada, seus golpes do tipo grama eram praticamente tão eficazes quanto os de um Pokémon do tipo grama por natureza. Tudo isso com apenas um movimento, camuflagem. E se, além disso, fosse combinado com a habilidade e adaptabilidade, o resultado era simplesmente devastador. Não só atingia todo o potencial do tipo, como o poder dos golpes era duplicado. Isso não foi nenhum exagero. Se Sidagauge aprendesse golpes de outros tipos e pudesse manipular livremente seu tipo usando camuflagem, então, resumindo, ele não teria fraquezas reais. E qualquer um de seus ataques atingiria com o dobro da força normal. Foi uma combinação perfeita. Se Caim pudesse ter um Pokémon com a habilidade adaptabilidade, ele poderia usar os movimentos de Gengar para copiá-lo e transferi-lo para Florges, que já sabia como modificar seu tipo. Mesmo sem a combinação camuflagem, a habilidade adaptabilidade por si só já era extremamente poderosa para qualquer Pokémon. Mas que pena sobre esse Dagauge. De acordo com os dados que o sistema mostrou, ele já era bastante velho. Provavelmente não lhe restava muito tempo de vida. Ele provavelmente só sobreviveu até agora por ser um Pokémon do tipo dragão. Enquanto Caim observava, compreendeu perfeitamente o que estava vendo. Esse Dagauge tinha um valor imenso, mas nem quem o acorrentara, nem mesmo o Crobat, sabiam realmente como utilizá-lo. Após uma breve hesitação, Caim decidiu tentar se comunicar. Ele usou seu poder psíquico para estabelecer contato mental com o antigo Dagauge. Dagauge, olá. Meu nome é Caim, disse ele telepaticamente. Silêncio. Humanos e Pokémon se encararam em silêncio.
Tudo bem, respondeu Dagauge finalmente, sua voz mental quase imperceptível. Parecia que fazia muito tempo que ele não se comunicava com outro ser vivo. Sua capacidade de expressão era limitada. Ainda não tinha certeza de como prosseguir. Ele decidiu perguntar o óbvio, quem tinha feito isso com ele. Mas Dagauge não respondeu. Ele simplesmente manteve o ar fixo e naqueles olhos sem vida, por um breve momento, um lampejo de emoção surgiu. Como se estivesse se lembrando de algo que preferiria esquecer. Ele fechou os olhos lentamente mais uma vez. Ele não disse mais nada, mas Caim podia sentir a dor dentro de si. Por mais violento que um Pokémon possa ser, se você o aguentar por décadas ou mesmo séculos sem poder se mover enquanto sua energia é drenada lentamente, é um tormento insuportável. Todo o seu Gu havia sido destruído. Com o passar dos anos, ele até se esqueceu do motivo de ter sido preso. Vagamente, ele se lembrava de liderar um bando e causar caos no oceano, até encontrar alguém com quem não deveria ter se deparado. Essa pessoa não o matou, mas o aprisionou. Ele já não se lembrava do rosto de seu captor. Durante os primeiros 10 anos, seu desejo de vingança foi inabalável. Nos 20 anos seguintes, ele só queria liberdade, ver o mar, saber como estavam as pessoas como ele. Depois dos 30, ele perdeu toda a esperança. Ele só queria morrer. Mas o destino pareceu zombar dele. Ser um Pokémon do tipo dragão me conferia um corpo resistente e uma vida extremamente longa. Mesmo com as energias esgotadas, ele não morreu. Os outros Pokémon selvagens que voavam ao seu redor já não o incomodavam. Eles o viam apenas como uma fonte de energia, uma fonte natural de vitalidade. Não ousavam se aproximar muito, mas consumiam lentamente sua energia à distância. Por fim, um deles, o Crobat com maior potencial, absorveu tanto que alcançou o nível Elite. Quando Dagauge pensou que aquele Pokémon acabaria com ele, o outro amarelou. A partir daquele momento, Dagauge parou de pensar. Parou de ter esperança. Ele simplesmente existiu. Hoje, com a chegada de Caim, algo mudou. Dagauge mostrou e tudo isso sem esconder nada. Não apenas seus pensamentos, mas também suas emoções. Ele permaneceu imóvel. Na realidade, ele tinha pouca energia do tipo veneno restante, mas sua energia do tipo dragão permanecia quase intacta. Aí não sabia por que seu captor havia drenado apenas sua energia venenosa, mas agora Dagauge era um tesouro inestimável para qualquer Pokémon dragão que buscasse purificar sua linha evolutiva. Dagauge percebeu o que Caim estava pensando. Ele não resistiu. Chegou até a levantar ligeiramente a cabeça, que não se movia há décadas, como que a dizer: aceite. Mas, por favor, acabe com isto. Zoukin, destrua essas correntes, disse Caim após um longo silêncio. Zoukin ficou surpreso, mas não hesitou. Ele usou seu poder psíquico como uma lâmina afiada e o lançou contra as correntes. Ao que tudo indica, aquelas correntes foram projetadas apenas para absorver a energia do veneno. A lâmina psíquica os cortou de uma só vez. É claro que o fato de Zoukin já estar no nível Elite ajudou bastante. As correntes se romperam. Dagauge caiu do pilar, com os olhos cheios de descrença. Zoukin o amparou com um poder psíquico e o colocou diante de Caim. Embora o sistema mostrasse que ele ainda estava no nível 60, na realidade, até mesmo Pupitar poderia derrotá-lo agora. Provavelmente, esse nível só estava sendo mantido pela energia restante do tipo dragão. Sob o lar vago de Dagauge, Caim pegou uma Pokébola. Ele a colocou delicadamente em sua testa. Uma luz vermelha o envolveu. Ele não ofereceu resistência. Foi capturado instantaneamente. Seu valor não termina aqui. Não se subestime, disse Caim para a Pokébola em voz calma. Porque, aos olhos dele, o valor daquele Dagauge ia muito além do que poderia ser usado naquele momento. Um Dagauge que outrora ultrapassara o nível Elite. Mesmo que ele já não brilhasse como antes. Ele não era um Pokémon comum. Fim do capítulo.